Os Pokémon mais bizarros de cada geração. Você conhece todos? Você já se perguntou quais são os Pokémon mais estranhos de todas as gerações? Aqueles que fazem você pensar, como alguém teve essa ideia? Prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar os 3 Pokémon mais bizarros de cada geração. Alguns deles são tão estranhos que é difícil acreditar que existem no mundo Pokémon. Fica comigo porque essa lista está imperdível. Seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente ama mergulhar no mundo Pokémon, seja explorando as histórias incríveis ou analisando os designs mais curiosos. E hoje preparei uma lista especial, os 3 Pokémon mais bizarros de cada geração. A criatividade da franquia é incrível, mas algumas vezes eles se superam no quesito estranho. Então, pega sua Pokébola e vem comigo explorar esses designs peculiares. Na geração 1, região de Kanto, temos Mr. Mime, Jynx e Exeggcute. Mr. Mime, com sua aparência de um mímico humanoide, ele sempre causou desconforto. E desde que virou o ajudante da mãe do Ash, ficou ainda mais difícil de ignorar sua bizarrice. Além disso, suas habilidades envolvem criar barreiras invisíveis, o que só aumenta o mistério ao seu redor. Muitas pessoas consideram Mr. Mime engraçado, mas é impossível negar que ele tem um ar um pouco assustador, especialmente quando aparece do nada em algumas cenas. Jynx, um Pokémon que mistura uma cantora de ópera com uma figura mística. Seu design foi tão controverso que precisou ser alterado ao longo dos anos, principalmente por conta de debates culturais. Ela é do tipo gelo e psíquico e usa sua dança peculiar para hipnotizar inimigos, o que só aumenta o fator estranho de sua existência. Apesar disso, sua aparência bizarra tornou Jynx um ícone entre os Pokémon mais exóticos de Kanto. Exeggcute, um conjunto de ovos que, de alguma forma, é um Pokémon. Mais estranho ainda é que ele evolui para Exeggutor, uma palmeira com cabeças. Além disso, Exeggcute não é apenas uma coisa fofa. Seu tipo psíquico o torna poderoso em batalhas, o que contrasta muito com sua aparência simples. Há um mistério que muitos fãs discutem até hoje. Esses ovos realmente são ovos ou sementes? Geração 2, região de Johto, temos Unown, Dunsparce e Qwilfish. Unown, um Pokémon que parece uma letra do alfabeto, mas que carrega um ar místico. Ele é cercado de mistérios, especialmente porque suas inscrições aparecem em ruínas antigas. O fato de que existem 28 formas diferentes só aumenta sua estranheza e torna a tarefa de colecioná-los bastante desafiadora. Além disso, Unown é frequentemente relacionado a poderes psíquicos e forças sobrenaturais, o que dá a ele uma aura ainda mais peculiar. Dunsparce, uma criatura que combina o corpo de uma serpente com asas minúsculas e um visual estranho. Ele parece ser inspirado em criaturas folclóricas japonesas, mas é difícil não achar sua aparência e comportamento um pouco esquisitos. Apesar de não ser muito útil em batalhas, Dunsparce conquistou um pequeno grupo de fãs leais que adoram seu jeito único e desconexo. Qwilfish. Este peixe venenoso parece estar constantemente irritado com uma expressão de quem está prestes a explodir, literalmente. Ele infla o corpo para se proteger, mas fora isso não tem muito destaque na franquia. Apesar de seu design simples, Qwilfish ganhou certa popularidade por seu papel em algumas estratégias competitivas. Mesmo assim, continua sendo um dos Pokémon mais esquecidos de Johto. Geração 3, na região de Hoenn, Luvdisc, Castform e Winnout. Luvdisc, um coração nadador com um design tão simples que muitos fãs se perguntam como ele conseguiu entrar na Pokédex. Embora seja fofo e tenha um certo apelo estético, Luvdisc é amplamente considerado um dos Pokémon menos úteis em batalhas. Curiosamente, ele simboliza o amor, e nas lendas de Hoenn, dizem que encontrar um Luvdisc traz sorte nos relacionamentos. Castform. Este Pokémon muda de forma dependendo do clima, o que quando é uma ideia interessante. Mas sua forma base é, bem, peculiar. Muitos fãs notam o design curioso de Castform que lembra algo que poderia ser evitado. Apesar disso, ele é amado por jogadores que gostam de explorar mudanças estratégicas em batalhas baseadas no clima. Winnout. A pré-evolução de Wobbuffet é tão peculiar quanto seu parente. Ele está sempre sorrindo e balançando para os lados, o que o torna tanto bizarro quanto cativante. Além disso, Winnout é conhecido por sua natureza otimista, mas é no mínimo estranho imaginar como ele sobrevive na natureza com esse comportamento despreocupado. Geração 4, na região de Sinnoh, Bronzong, Drifloon e Burmy. Bronzong, este Pokémon metálico, ele é inspirado em sinos antigos japoneses e carrega um ar de mistério. Dizem que ele pode abrir portais para outras dimensões, o que o torna tão fascinante quanto assustador. Além disso, seu som metálico ecoa de forma perturbadora, o que combina com sua aparência sinistra. Muitos treinadores admiram sua resistência em batalhas, mas poucos negam que ele tem um dos designs mais desconfortáveis da franquia. Drifloon, à primeira vista,
parece um balão fofo, mas sua história de fundo é verdadeiramente assustadora. Ele é conhecido por atrair crianças e levá-las embora, simbolizando lendas urbanas de espíritos que sequestram os inocentes. Essa mistura de fofura e terror faz de Drifloon um Pokémon tão amado quanto temido, deixando os fãs intrigados sobre como algo tão simples pode ter um conceito tão sombrio. Burmy. Este Pokémon se adapta ao ambiente, mudando sua aparência de acordo com onde é encontrado: folhas, areia ou lixo. Apesar de ser uma ideia interessante, seu design muitas vezes parece mais desleixado do que inovador. Burmy é um exemplo clássico de como a simplicidade pode parecer estranha, especialmente quando sua evolução também não é muito impressionante. Geração 5 na região de Unova, Garbodor, Vanilluxa e Stunfisk. Garbodor é literalmente um monte de lixo tóxico, com braços e uma expressão facial inquietante. Ele representa um lembrete ambiental importante, mas seu design é frequentemente criticado por ser exageradamente estranho. Apesar disso, o Garbodor é surpreendentemente eficaz em batalhas, e sua presença na franquia sempre gera debates entre os fãs. Obra de arte ou um Pokémon que nunca deveria ter existido. Vanilluxa. Este Pokémon é um sorvete com duas cabeças. Embora pareça fofo, muitos fãs acham difícil levar a sério um Pokémon inspirado em uma sobremesa. Para piorar, ele é um dos poucos Pokémon que parecem completamente deslocados em batalhas intensas, apesar de suas habilidades poderosas. Ainda assim, Vanilluxa conquistou um público leal que aprecia sua originalidade e carisma. Stunfisk. Com seu corpo achatado e sorriso desconfortável, Stunfisk é um dos designs mais esquisitos de Unova. Ele fica enterrado no chão, esperando que alguém pise nele para atacar. Embora pareça inofensivo, é irritantemente eficaz em algumas situações de batalha, o que o torna uma escolha surpreendentemente popular entre jogadores competitivos. Geração 6 na região de Kalos, Klefki, Barbaracle e Heliolisk. Klefki. Um chaveiro vivo que coleciona chaves roubadas. Apesar de parecer simples e até infantil, Klefki é surpreendentemente útil em batalhas graças às suas habilidades defensivas. O design, no entanto, levanta muitas perguntas: por que um chaveiro? Será que ele realmente precisa roubar chaves para sobreviver? Essas questões elas só aumentam o charme peculiar de Klefki entre os fãs. Barbaracle. Este Pokémon parece ter saído de um pesadelo submarino. Formado por várias mãos que atuam como partes do corpo, seu design é tão estranho que muitos fãs o classificam como um dos mais bizarros da franquia. Barbaracle é poderoso, mas sua aparência grotesca frequentemente o torna impopular entre os treinadores casuais. Heliolisk. Inspirado em um lagarto com uma gola solar, Heliolisk é um exemplo de design que mistura o peculiar com o funcional. Apesar de seu conceito interessante, muitos fãs acham seu visual um pouco exagerado, especialmente quando ele ativa sua gola para absorver luz solar. Mesmo assim, é um Pokémon versátil que ganhou respeito por sua eficácia em batalhas. Geração 7 na região de Alola, Palossand, Bruxish e Gumshoos. Palossand. Um castelo de areia possuído por um espírito que suga da energia vital de quem se aproxima. Apesar de parecer fofo à primeira vista, sua origem fantasmagórica é perturbadora. Ele é um exemplo perfeito da dualidade do mundo Pokémon, algo que parece inofensivo pode ser mortal. Além disso, a ideia de um castelo de areia como Pokémon é estranha por si só. Bruxish. Com dentes salientes e cores psicodélicas, Bruxish é uma mistura de belo e assustador. Inspirado em peixes tropicais, seu design divide opiniões. Alguns acham criativo, enquanto outros consideram bizarro demais. Ele também emite um som que pode causar dor em outros Pokémon, o que só aumenta sua estranheza. Gumshoos. Gumshoos tem um visual que lembra um detetive com pose de durão, mas sua aparência e comportamento frequentemente são alvo de piadas. Muitos fãs acham difícil levá-lo a sério, especialmente considerando sua semelhança com figuras da vida real. Apesar disso, ele é um Pokémon confiável em batalhas iniciais. Zato Geração 8 na região de Agalar, Aeski, Cursola e Morpeko. Aeski, um pinguim com um bloco de gelo na cabeça. Aeski é, sem dúvida, um dos Pokémon mais estranhos de Galar. Quando o gelo se quebra, seu rosto verdadeiro é ainda mais bizarro, o que o torna um dos designs mais inesperados da franquia. Apesar de sua aparência engraçada, Aeska é um Pokémon funcional que surpreende em batalhas estratégicas. Cursola, uma evolução fantasmagórica de Corsola. Cursola representa os corais mortos devido ao aquecimento global. Seu design é bonito e, ao mesmo tempo, assustador, simbolizando uma crítica ambiental poderosa. Ele é um exemplo de como Pokémon pode abordar questões reais, enquanto cria criaturas únicas e impactantes. Morpeko. Este Pokémon alterna entre fofura e raiva extrema, dependendo de sua fome. O modo Hangry é ao mesmo tempo engraçado e assustador, tornando o Morpeko um dos designs mais cativantes e bizarros de Galar. Ele é um lembrete de que até os Pokémon mais adoráveis podem ter um lado sombrio. 9 na região de Paldea, Wiglet, Toedscool e Grivard. Wiglet. Parece um Diglett, mas não é.
Esse Pokémon marinho é mais longo e flexível, tornando seu design tanto fascinante quanto esquisito. A ideia de variações convergentes na natureza é interessante, mas muitos fãs ainda acham Wiglet um dos Pokémon mais engraçados e estranhos de Paldea. Toedscool, uma versão terrestre de Tentacool, ele anda de uma forma tão estranha que parece estar dançando. Apesar de parecer engraçado, Toedscool é muito eficaz em batalhas, o que o torna um Pokémon funcional, apesar de seu design curioso. Grevard, um cachorro fantasma com uma vela na cabeça, Grevard é fofo, mas sua habilidade de drenar a energia vital de quem está próximo o torna assustador. Ele simboliza a mistura de fofura e terror que Paldea trouxe para a franquia, sendo um dos Pokémon mais marcantes dessa geração. Tá? E aí, você já conhecia todos esses Pokémon bizarros? Qual deles você acha o mais estranho de todos? Ou será que tem algum outro que deveria estar nessa lista? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para apoiar o canal e se inscreve para não perder os próximos conteúdos sobre o universo Pokémon. E olha só, tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora. Corre lá para conferir, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.